A partir de agora você vai ouvir a história do evangelista Fabrício. Na verdade, é um grande testemunho. O evangelista Fabrício tinha desejos e sonhos na sua vida que levou com ele por muitos e muitos anos, até o momento que ele passou a conhecer a sã doutrina do Senhor Jesus e descobriu que precisava abrir mão de muitas coisas na sua vida, como por exemplo, o sonho de ser um militar. O evangelista Fabrício renunciou tudo isto e muitas coisas dos quais ele vai estar falando e contando aqui no seu grande testemunho. E hoje ele segue louvando ao Senhor. E pregando a palavra de Deus. E aí de repente eu vi uma espécie de um relógio redondo e os dois ponteiros estavam prestes a dar a meia-noite. Vamos ouvir esse grande testemunho com o evangelista Fabrício. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Aqui sou o jovem evangelista Fabrício. E hoje, dia 28 de outubro de 2024, eu quero estar relatando acerca de um testemunho já há alguns dias ou meses que eu estou sentindo de gravar isso, a qual eu estarei relatando. Então, olha bem, sabe aqueles jovens, adolescentes que têm ou tiveram sonhos de infância? Eu era mais um desses, né? Que eu tinha um sonho de infância que não foi fácil para mim deixá-lo. E só depois que eu vim para a IPFD, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, que eu consegui me libertar, né? Porque me libertar desse desejo, porque era algo que não era a permissão e o querer de Deus. Pois o querer de Deus para minha vida é fazer missões e trabalhar para a obra do Senhor Jesus. Então, poucas pessoas sabem, né? São bem poucos, mas eu tinha um sonho de infância em ser PM, né? Em ser um policial. Eu sempre dizia para minha mãe, quando eu tiver certa idade, eu vou me formar a PM. E tinha um batalhão de polícia a qual eu desejava ser. Eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser do BOPE, né? E era tanto que na escola, irmãos, eu brincando com os colegas, amiguinhos, eu nunca queria ser o ladrão, né? Brincando de polícia ladrão, eu sempre queria ser o policial. E ali eu ficava admirado quando eu via um PM ali todo trajado ali, todo na farda. Então, era o sonho que eu tinha. Falei, um dia eu vou ser. E passava-se anos e anos, e esse desejo no meu coração. Então, em Minas Gerais, teve uma época de revolta na minha vida, aos meus 12, 13, 14 anos, então. Poucos sabem, mas com 9 anos de idade eu já estava começando a fumar, né? Eu já estava fazendo aquele cigarro, né? E larguei quando com 14 anos eu voltei a fumar. E depois disso eu me entreguei às drogas, né? Eu passei a ser um viciado em drogas. E cheguei até mesmo a traficar também. Foi pouco tempo, né? Eu entrei no mundo do vício, do tráfico, e rapidamente o Senhor me tirou. Então, quando eu entrei nessa vida, eu tinha perdido as esperanças, né? Eu falei, eu sou um viciado, cheguei a ser traficante, então não vou poder mais ser PM, então eu vou me afundar mesmo, vou me entregar mesmo. Pois eu tinha um amor por armas de fogo, né? Eu tinha uma paixão demoníaca por armas de fogo. Eu falei, eu vou me entregar mesmo. E aí o diabo tava me dando fama ali, né? Fama diabólica e tudo. E até que o inimigo chegou e falou para mim, eu vou te matar. Deus usou um pastor para falar também que se eu continuasse no mundo, era logo o diabo ia tirar minha vida. E ali, meus irmãos,
Eu passei por muita situação difícil, perturbações mentais lá dentro de casa, pensamentos suicidas e muitas outras coisas. E aí chegou a certa vez que Deus me chamou uma, duas, três. Aí Senhor, olha bem, eu me recordo que uma das coisas que abriu meu olho, que me fez querer buscar por Jesus, foi a questão de um certo dia, eu cheguei em casa às 18 horas, eu estava todo fraco, né? E sobre o uso de substâncias químicas, né? Então, da maneira que eu cheguei, eu fui pro quarto e me deitei. E nisso, eu comecei a ter uma convulsão em cima da cama e eu fiquei me tremendo todo, me debatendo ali, e de repente eu fui me paralisando em cima da cama. O meu coração foi perdendo as batidas e aos poucos eu fui perdendo as forças, percebi que eu estava morrendo ali naquele instante. Estava suando frio. Então, eu virei minha cabeça de lado e me entreguei. Aí eu tive uma visão naquele instante, que eu via um ser de branco, e esse ser de branco, ele olhava para mim e chorava. Esse ser de branco que estava chorando. Por que esse ser de branco, eu acredito sim que era o próprio Espírito Santo de Deus, estava chorando? Porque eles falavam que tinha uma grande obra a fazer por meu intermédio, porém eu não dava lugar, porque me chamava por uma, duas ou três vezes, eu nunca queria ser crente, eu não gostava de crente, irmão. As pessoas me chamavam para a igreja de crente, eu falava, eu sou católico e não largo minha igreja, e pronto. Estava afundado também em muitas outras coisas, cheguei a ser aluno de capoeira, em poucas vezes também cheguei a dar aula de capoeira, né, mesmo sendo um aluno. Então, resumindo, voltando ao assunto do homem de branco, aí ele estava chorando ali, eu olhei para ele, e ele chorando, aí eu comecei a derramar lágrima, fiquei triste, né, e falei, se o Senhor me der a vida, eu vou buscar mudar a minha vida e vou ser um crente, Aí ali, como se eu tivesse tomado um choque no corpo ali, rapidamente eu voltei ao normal. Mas ali, meus irmãos, já estava bem próximo do inferno, né? Aí rapidamente tomei ali aquele choque, eu voltei ao normal e fiquei esperto, né? Fiquei de olho aberto. Falei, meu Deus, o diabo quer me levar e o que eu faço? Eu não consigo largar o vício. Na época eu fumava 2 maços de cigarro por dia, né? Cheguei a usar muita droga e eu falei, e agora? Eu não consigo deixar e tudo. Até que uma certa vez fui na igreja, o Senhor Jesus me libertou. Com pouco tempo eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Acredito que menos de um mês eu já era batizado com o Espírito Santo de Deus. E aí, depois que eu estava liberto dos vícios e tudo, fui batizado nas águas, me fui transformado em uma nova criatura. E tá aquele desejo de ser um policial, aquele desejo veio forte no meu coração. E eu, na época, eu assistia vídeos, né? E eu começava a ver vídeos dos militares ali atirando nas favelas, ou seja, onde for. E aquele desejo foi crescendo no meu coração. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Antes eu não podia porque eu estava afundado no vício, mas agora eu posso e vou. E aí o que acontece? Eu comecei a acompanhar na época eu comecei a acompanhar uns canais que falava muito acerca disso dos militares, né, do exército. E eu comecei a pesquisar, o cristão pode ser PM, pode usar arma de fogo? Aí nas minhas pesquisas do Google, 98, 99% das pesquisas que eu fiz afirmava que sim, que o crente pode sim ser PM, que tem muitos policial, que é crente e que eu podia sim ser. Aí então, eu falei, então é isso mesmo. Aí certo dia, eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou realizar o meu sonho, ou seja, eu vou me alistar no exército e dali eu sigo carreira para onde eu quero. E eu arrumei minhas coisas, minhas malas, os documentos, peguei todos os documentos que precisava para mim fazer o alistamento. Postura e altura eu tinha,
Então eu conversei com minha mãe apoiou, falou, então tá, meu filho. E eu conversei apenas com um obreiro lá, da época, né, da igreja que eu congregava. Eu falei para esse obreiro, olha, eu tô indo me alistar no exército de tal cidade. Tô indo, vou entrar no ônibus tal dia e vou. Mas não comenta isso com ninguém, que fique entre nós, eu vou. E aí, esse obreiro falou que não ia comentar com ninguém, mas eu percebi que ele ficou triste, né? Porque até então a obra do Senhor estava já bem... O Senhor já estava começando a me usar, me mostrar algumas coisas. O Senhor já estava começando a me usar no evangelismo. E que se eu fosse servir o exército, seguir carreira na área militar, que aquilo ia me atrapalhar na obra de Deus. Eu tenho certeza. Então, quando foi no culto à noite, eu estava no escritório, junto com o pastor, o que era meu pastor na época. Então, de repente, esse obreiro chegou no escritório e falou bem assim, olha, Fabrício, vamos falar toda a verdade aqui, eu vou falar pro pastor agora, o que tá acontecendo, o que você quer fazer, eu vou falar pro pastor. Aí ele falou, olha, pastor Fabrício, tal dia tá querendo ir se alistar no exército, na cidade tal, ele tá indo, pastor, ele tá querendo ir, o que o senhor fala pra ele aí, pastor? Aí o pastor falou, olha, você já está alistado no exército. E aqui você já tem tua arma, é a Bíblia. Deus não quer que você vá para o exército, não. Se você for aqui com porte de arma, se você for servir mesmo, se for aprovado lá com porte de arma, você não pode ficar aqui na igreja, você vai ser indisciplinado. Aí aquilo ali me doeu na alma. Falei, então as coisas de Deus foi maior na minha vida, né? Então eu não quis seguir carreira, não quis fazer faculdade para ser isso, não. Mas o sentimento ainda estava ali no meu coração. Falei, meu Deus, eu quero. Quando passava um tempo, eu falava, eu quero ser isso. E é isso que eu quero. Aí, volto e me assistir uns vídeos, né? Fazer umas pesquisas. E mesmo sabendo que o cristão não pode ter porte de arma, mas ali estava o sentimento que eu acredito sim que não vinha de Deus, né? Não é de Deus. Então, aí... Passou-se esse tempos, eu vim congregar na IPFD, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Eu vim para ficar, na época, eu trabalhava numa oficina mecânica lá na minha cidade. E fui para passar apenas 10 dias em Aparecida de Goiânia. Mas com 4 dias, consegui uma vaga de emprego, né? Deus, o pastor Eduardo me levou lá me levou no mecânico que tem o mesmo nome que o meu. É o Fabrício, e por ali eu fiquei, né? Fiquei trabalhando por ali, então de 10 dias acabei ficando ali. E aí fui aprendendo que o cristão não pode mesmo ter porte de arma, que não pode ser um PM, que isso aí o cristão, a função da arma é matar, né? A finalidade da arma é matar ou alejar ou ferir a pessoa, né? E o sentimento ainda estava no meu coração. Eu orando, Senhor, tira esse sentimento, Pai. Eu não posso querer ser isso. E aí tudo bem. Eu desejei mudar de trabalho. Na época eu precisava tirar a minha reservista, pois ainda eu não tinha tirado. Com 22 ou 23 anos, 22 anos eu ainda não tinha tirado a minha reservista. Então eu precisava trabalhar. Chamei um irmão e fomos na Junta Militar de Aparecida de Goiânia. E ali fiz o pedido da reservista. E depois de 3 meses, eu tinha que retornar lá para ver se eu fui dispensado sim ou não. E aí o que aconteceu? Na época, eu estava com o propósito de arrumar um emprego bom. Eu estava com vários projetos, plano, né? E aí o que aconteceu? De repente o pastor Eduardo me ligou, falou, Fabrício, tá precisando de um jovem para ir fazer uma missão no Ceará, Sobral, Ceará, e é você mesmo. Tô sentindo de Deus aí que é você. Já conversei com um servo de Deus também,
por divina revelação você mesmo. Você quer ir, Fabrício? Eu falei, eu vou. Aí eu pensei bem, né? Falei, tal, e meu trabalho, e os projetos meus aí, como é que fica? Aí eu lembrei daquela passagem que diz bem assim: buscai primeiramente o reino do céu, tua justiça e as demais coisas vos será acrescentada. Então, esse projeto meu foi por água abaixo. Eu falei, eu vou sim, eu vou fazer a obra de Deus. Eu me sinto pequenininho e incapaz, mas se Deus acha que eu tenho condição, me manda que eu vou. Então assim sucedeu, fui, né? E eu tinha que comparecer lá na junta militar em Aparecida de Goiânia. Eu não compareci porque eu estava em missão, né, no Ceará. E aí quando passou-se os tempos, concluí a missão lá, eu retornei para Aparecida de Goiânia. Nisso eu lembrei, falei, tá, eu não compareci na junta militar no dia, tinha que ir lá. Aí eu fui, né? Fui na junta militar lá de Aparecida. E nisso eles me receberam lá, me atenderam, né? E foram ignorantes comigo porque eu não compareci. E eles falaram, olha, você não foi dispensado não, viu? Você vai ter que... Você não foi dispensado não, estamos vendo aqui que você não foi dispensado, você vai ter que comparecer aqui tal dia. Falei, então tá. Eu conversei com o pastor Eduardo, conversei com o missionário José Almar. Aí na época surgiu outra missão que eu ia fazer, eu lembro, no Amazonas, né? Só que por 3 vezes não deu certo para mim para o Amazonas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei, agora vai, vou te mandar para o Amazonas, né? A diretoria de Aparecida falou. E aí vai eu. Só que houve uma enchente lá, e os irmãos brincou, ó, você não vai não, porque senão você vai para os pés lá, o animal vai querer te dar o bote lá. Aí a segunda vez tava tendo surto, né, do coronavírus. Tava tendo surto. Falou, ó, você não vai não, porque o negócio lá tá terrível. Aí pela terceira tentativa houve uma gripe, né? Que tava terrível gripe no estado do Amazonas lá, que tava matando muita gente. Então 3 vezes não deu certo para mim ir pro Amazonas. E Deus revelou para mim vir aqui pro estado do Rio de Janeiro, né? Falou, ó, ele vai pro Rio de Janeiro, né? Pro Amazonas não. Então, assim eu vim. Então eu morando na Zona Oeste, em Uaíba, rua Juriti, eu morando ali, aconteceu que chegou, meus irmãos, para mim uma carta: compareça na junta militar de Aparecida de Goiânia o mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível. Chegou essa carta para mim, eles descobriram onde eu estava, falei, eita, porque eu não compareci pela segunda vez, né, meu irmão? Não compareci lá na junta militar. E eles ficaram furiosos achando que eu tava fugindo. Então conversei com o pastor Eduardo, falei, pastor, eles mandaram a carta para mim que eu tinha que comparecer, mas vai dar tudo certo, que eu tô fazendo a obra de Deus, véio. Nós estamos entrando nas favelas para evangelizar e tudo. E então eu fui na junta militar ali, né, de Campo Grande, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então lá eles pediram os documentos e viram no sistema lá e viram que realmente eu não tinha sido dispensado, né? Não tinha sido dispensado, ou seja, que eu iria ter que passar pelo processo seletivo. Falei, meu Deus. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Você acha que eu tenho que ir lá em Aparecida de Goiânia? Aí ela, vou vir aqui pra ti, a mulher, né? Aí ela falou, olha, você teve muita sorte porque nós conseguimos renovar teu pedido de reservista, ou seja, transferir de lá pra cá. Isso é difícil acontecer, e aconteceu contigo. Você não vai precisar ir lá não, nós renovamos pra cá, pro Rio de Janeiro. Isso, aí tudo bem, fiquei feliz, falei, foi Jesus trabalhando. Aí, isso era numa sexta-feira, ela falou, olha, vamos dar para você aqui a localização da Vila Militar do Rio de Janeiro. Então, segunda-feira, você vai ter que comparecer às 7 horas da manhã na junta militar,
no bairro, né, no bairro militar do Rio de Janeiro, na Vila Militar do Rio de Janeiro. Então assim sucedeu. Quando foi segunda-feira, 4 horas da manhã eu já estava de pé, olhando bem no papel que eles me deu, na localização. Peguei ele, entrei no trem de Santa Cruz. Então, tal hora eu já estava lá dentro da Vila Militar e fui olhando, coloquei no GPS, até que cheguei no quartel lá, já tinha um jovem lá. 6 horas eu estava dentro do quartel ali, né? Melhor dizer, isso. Aí nós estávamos ali na fila. E eu, pelo visto, eu era o mais velho da turma ali, né? Que só tinha rapaz novo, eu com 23 anos. E ficamos na fila, de repente apareceu um cidadão lá. Um homem robusto. Um cara de brabo, nervoso. Aí pediram os rapazes para desescorar do muro. Ainda falou assim, quem tiver brinco, tira aí, que senão nós vamos tirar no tapa. Aí ficamos ali, eu fiquei de molho ali quase 2 horas, meus irmãos. Ali em pé ali. E aí o que aconteceu? Pediu os documentos em mãos, né? Desligasse o celular. E entramos. Aquele tanto era muito jovens, muito jovens, com 18 anos de idade, né? Então, sentamos ali, lá dentro, num pátio. E aí colocaram de frente a nós um telão. Colocaram um telão ali. E aí colocaram o hino nacional e os vídeos. Eu inclinei minha cabeça para não ver, né? E ali eu percebia que estava passando ali aqueles vídeos para influenciar os jovens, uma influenciação ali para o jovem. Ou seja, eles diziam, quem quer ser da mata, né? Aí mostrava aqueles jovens na mata, atirando ali. E o diabo querendo me setar, olha, você poderia ser dessa aí, ó. Parece que é bom. E o hino nacional, tocando. E daqui a pouco apareceu os paraquedistas. Quem quer ser paraquedista? Aí mostrava os caras pulando, né? E eu, juventude ali, vidrado. Não tava querendo nem piscar o olho. Olhar pro semblante deles. Eu falei, meu Deus. Eles estão sendo induzidos aí, ó, pra servir o exército. Aí colocava aqueles que queriam ser da cidade mesmo, sei lá de onde é lá. E aí, daqui a pouco eles chamaram. Quem quer ser da florestal? Levante a mão. Um tanto levantou a mão e foi pro lado. Quem quer ser paraquedista? Um outro tanto levantou a mão e foi pro outro lado. E quem quer ser da marinha? Outro tanto levantou a mão e foi pro outro lado. E por aí vai. Eu não levantei a mão pra nenhum, fiquei quietinho. E o diabo falou, olha, moço, a oportunidade que você tem aí, aquele sonho que você tinha de infância, vai, moço, aceita aí pelo menos um aí, tem nada não. Você vai servir um determinado tempo, o diabo, né? Falar, vai servir um determinado tempo aí, depois você volta de novo pra igreja. O diabo falava desse jeito, meus irmãos. Aí eu falei, não, eu não posso, eu sou evangelista, a obra do Senhor tem que as promessas tem que se cumprir na minha vida, eu não posso, eu não vou me entregar. Esse mal, sai esse mal, em nome de Jesus, eu não vou me entregar não, eu prefiro fazer a obra de Deus. Aí de repente, né, eu tava em mão ali uma senha, né, aí eles foram chamando um por um, até chegou a minha vez. O que eu tava pensando, eu falei, se por acaso eu for aprovado no processo seletivo, eles querem me colocar para servir o exército, vou dar uma de louco, igual o Davi fez ali quando tava perante aquele rei, né. Davi começou, ele se jogou no chão, começou a espumar a boca ali, aquela baba descendo sobre a barba dele. Eu falei, eu vou dar uma de louco também, mas aqui eu não vou, não posso. Eu vou ter que lutar contra a minha carne. Mas aí me colocaram ali perante um soldado que me atendeu muito bem, sabe? E ele olhou no papel e falou, ó, tô vendo aqui que essa já é a 3ª vez, né, que você comparece, outras 2 vezes você não compareceu. Por quê? Você estava fugindo? Eu falei, não, eu tenho o nome limpo, eu tenho ficha limpa em onde eu for aí, graças a Deus. Mas é porque eu falei pra ele, é porque eu sou evangelista, moço, eu não posso servir exército não. Eu não posso, eu tenho que fazer algo pra Deus, eu tô ajudando aí, ó, pois eu tô evangelizando a juventude na favela aí. Aí ele perguntou, você é de qual igreja? É da Igreja Universal? Aí eu falei pra ele, não, eu
eu sou da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Então ele pegou a caneta e começou a escrever na mão. Ele foi me fazendo algumas perguntas e foi escrevendo na mão. Então você é da igreja tal, você é evangelista. Rapidamente eu tirei o meu cartão de membro, né? Mostrei para ele, falei, tá aqui a prova. E ele foi anotando na mão, pegou o meu cartão. Aí ele falou, olha, você vai andando aí e fica lá naquela fila. Pode ficar lá naquela fila. E fui. Então ele foi lá dentro, chamou um outro soldado e veio até a mim e disfarçadamente, né? Olhando para mim meio que disfarçado, e ele mostrou na mão dele o que estava escrito na mão dele pro outro soldado. Ele falou, olha, ele é aquele ali, ó, e apontou pro meu rumo, né? Apontou pro meu rumo. Aí eles pegaram, saíram cada um para um lado, o outro foi para lá para dentro. Ali fiquei. Ele foi chamando um por um dos jovens, né? Aí eu entrei, fui lá, mediram a minha altura, mediram o tamanho do meu pé e outras coisas que eu não quero falar. E aí por aí vai. Aí me levaram para uma sala lá e eu fiquei sozinho nessa sala. Falei, meu Deus, dá livramento. Fizeram um teste para ver se eu tava nervoso. Falei, eu tô nervoso não, rapaz. Um soldado lá falou, você tá nervoso? Eu falei, tô tranquilo com meu Jesus. Eu sou crente, sou servo de Deus, sou bem. Aí, de repente, aquele outro soldado que eu falei, que ele se aproximou e perguntou, quem é o Fabrício aqui? Quem é o Fabrício? Cadê o Fabrício? Né? Tinha vários jovens, mas cada um tava em uma sala individual, né? Eu tava ali sentado ali, quieto, esperando ver o que ia dar. Ele falou, quem é o Fabrício? Aí eu falei, sou eu. Aí eu aqui, o mais alto da turma, né? E aí eu fui. Ele falou, então é você que não quer servir o exército? Eu falei, isso. Aí fui lá, sentei lá, né? Na mesa lá e ele falou, por que você não quer servir? Tô sabendo que você é crente, é evangelista. Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, você tem certeza? Ainda falou assim, ainda perguntou, você tem certeza que você não quer? Eu falei, eu tenho certeza, eu não posso. É algo que eu gostei muito, que o sentimento, um desejo que eu tinha, mas que as coisas de Deus falam mais alto em meu coração. Eu não posso largar a obra de Deus, pois ela é em primeiro lugar em minha vida, então eu não quero. Então eu fui assinando uns papéis e me entregou. Falou, ó, então você vai ter que pagar só essa multa aqui, tá? Pagar essa multa, então você tá dispensado, tá bom? Eu falei, pronto. Aí a juventude fizeram um bocado de perguntas. Então você vai ficar? Eu falei, vou não. Eu não quero ficar não. Eu não quero servir, não posso servir, não quero. Então fui. Então no momento que eu saí dali, da Vila Militar, me veio aquela emoção, né, amada igreja? Era um sonho que, resumindo, né? Resumindo tudo, era um sonho que eu tinha de infância, que algo que eu desejava, mas porém eu tive que sacrificar aquilo ali porque pela obra de Deus. Aí eu saí todo emocionado, falei, pois o meu Jesus é maior na minha vida, maior do que tudo. Muitos não irão entender, meu irmão, mas era um sentimento muito forte que eu tinha de ser, né, de ser um PM, mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi maior em minha vida. Então, fica aí esse testemunho. Eu precisava contar um simples testemunho, mas algo edificante, né? E, então, amada igreja, muitas vezes a gente tem que deixar muitas coisas, né, para fazer a obra de Deus, muitos sonhos de infância, assim, para dedicar na obra do Senhor Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que diz: o homem decide o teu caminho, mas é Jesus que governa os passos. Então, o Senhor é que governa os nossos passos. O querer do Senhor é melhor do que o nosso. Amém? Então é isso, esse testemunho. Que Deus abençoe a vida de todos. E peço que a amada igreja ore por mim, jovem Fabrício. A paz do Senhor Jesus para todos. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas creram.